Hoje, para a gente retomar os nossos conhecimentos em relação à redação do Enem, a gente vai fazer uma revisão se baseando nas principais dúvidas que normalmente os alunos têm. Hoje a gente vai retomar esses assuntos. Não se sintam acanhados, não se sintam envergonhados de perguntar, caso vocês tenham dúvidas. É muito importante que vocês exponham as dúvidas que vocês têm, porque assim a gente vai construindo redações ainda melhores. Então, esse material depois eu vou deixar no Drive para vocês, porque eu sei que às vezes a gente esquece de algumas coisas, o que faz todo sentido, né? Porque são muitas informações, a gente está estudando o quê? Vocês estão estudando 12 disciplinas? Por aí, né? 11, 12 disciplinas. Então, é normal vocês esquecerem algumas coisas. Então, aqui, como tem essas perguntas e respostas, vocês podem acessar isso a qualquer momento. Então, começando. Tem um número mínimo e máximo de linhas? Então, a redação precisa ter no mínimo 7 e no máximo 30 linhas. 30 linhas vai ser o número máximo, né, de linhas que vai ter na folha oficial que vocês vão entregar a redação. Então, vocês não precisam se preocupar quanto ficar contando linhas e tal. Vai estar tudo lá bem certinho. E também as linhas são numeradas para vocês irem se guiando, quem é mais metódico, assim, na hora de escrever, para saber quanto espaço ainda tem, se dá para desenvolver mais ou menos. Então, essas são as regras de quantidade de linhas. Tenho certeza que praticando é bem fácil escrever mais de 7 linhas, né? O próprio modelo, as exigências do modelo fazem com que a gente acabe escrevendo um pouquinho mais. Eu acho que o que acaba sendo mais difícil, na verdade, para a maioria dos alunos, é conseguir colocar todas as ideias dentro das 30 linhas, né? Não ultrapassá-las. O título é obrigatório? Não. O título é opcional. E o título, eu particularmente não recomendo vocês se preocuparem com ele, porque ele não tem uma avaliação dentro das competências. Então, vocês, na verdade, estariam utilizando uma das linhas que vocês poderiam usar para desenvolver a argumentação de vocês, vocês estariam queimando ela de alguma forma com o título. Eu sei que tem gente que gosta muito de fazer o título, tá tudo bem, pode fazer. Não tem problema algum, ele é opcional. Então, é a decisão de vocês. Eu, particularmente, prefiro a linha extra. Então, é uma questão de estratégia aí, né? De ou a linha extra ou o título. Tem algum tipo de grafia específico? Esse tópico é bem importante. Ele parece bobo, mas ele não é. A resposta seria: a única requisição é que seja legível. Só que nesse ser legível entram alguns fatores, tá? Bem importantes que, se o corretor não entender o que está escrito, ele não tem como corrigir, né? Então isso pode zerar a redação, né? Se for uma redação quase que completamente ilegível. E esse é o momento em que a gente começa a praticar a escrita, porque é algo que a gente faz pouco na atualidade, né? A gente usa muito, a gente digita muito, então acaba que a gente não escreve com frequência, são poucas as pessoas que escrevem com frequência, então a gente precisa treinar essa escrita. Por isso que é importante que quando vocês façam as redações, elas sejam entregues escritas a próprio punho, vocês tirem uma foto para que vocês treinem o tamanho, né, da letra de vocês dentro dessas 30 linhas, porque 30 linhas no Word, 30 linhas, sei lá, no WhatsApp, nem sei se tem como contar 30 linhas no WhatsApp, é um tamanho bem diferente de como fica no papel. Então é muito importante vocês treinarem isso. Quem tem uma letrinha mais difícil, por assim dizer, uma letrinha difícil de entender, tem que treinar, tá, gente? Talvez uma boa... Normalmente, a letra de forma, a letra separada, assim como tá aqui no slide, ela acaba sendo mais fácil de entender, né? Porque às vezes a letra cursiva, a letra emendada, fica com muito rabisco
né? E para quem já não tem a letra muito legível, complica. Então, é legal cuidar isso. E outra coisa que é importante também vocês cuidarem é quem usa a letra assim como as dos slides, né? A letra de forma ou o famoso letra separada, é importante cuidar isso aqui, ó. A diferença entre maiúscula e minúscula. Aqui, óbvio, todas estão em caixa alta, né? Então não tem diferença. Na redação do Enem, isso aqui não é permitido, tá? Tem que ter essa diferenciação para que o corretor entenda que vocês sabem diferenciar maiúsculas de minúsculas, que vocês sabem que nomes próprios, que siglas, enfim, todas as exigências de inicial maiúscula vocês sabem usar, porque isso também é avaliado, tá? Quantos parágrafos a redação precisa ter? Então, vou ler aqui e depois a gente conversa um pouquinho mais. Não existe nenhuma obrigação de quantidade, mas como o Enem solicita um modelo dissertativo argumentativo, é necessário ter uma introdução, um desenvolvimento e a proposta de intervenção. E para isso, é desejável no mínimo 3 parágrafos. Gente, não tem como fazer a redação do Enem em menos de 3 parágrafos, tá? Porque a introdução e a conclusão, elas precisam sim ser separadas do desenvolvimento. A gente está separando ideias, a gente está separando apresentação de conteúdos que a gente está fazendo. Pensem nos parágrafos como mini capítulos, por assim dizer. Então a gente precisa sim ter uma separação física, né? Uma separação visual, por assim dizer, para que o leitor entenda que ele está passando para outro tópico daquela discussão. Então, o mínimo é um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de proposta de intervenção. Eu, normalmente, quando eu escrevo as redações, e a maioria das pessoas que escrevem boas redações, elas fazem 4 parágrafos. Então, tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Isso é muito bom porque tu consegue desenvolver um pouco mais a argumentação e trazer 2 aspectos diferentes, 2 vieses diferentes, 2 abordagens. Isso não quer dizer que um parágrafo de desenvolvimento vai ser uma redação ruim. Não. Tem pessoas que fazem redações excelentes com um parágrafo de desenvolvimento. Porém, um parágrafo só de desenvolvimento, às vezes fica muito grande. Então, a gente tem que cuidar para a gente não ficar falando a mesma coisa de formas diferentes naquele parágrafo. Por isso, eu gosto de fazer, e eu acho que a maioria aqui das redações que eu recebi também fazem assim, 2 parágrafos de desenvolvimento. Muito importante, tomem cuidado. Às vezes acontece, tá? De pessoas que são acostumadas a fazer redações que têm conclusão e não proposta de intervenção e fazer 2 parágrafos de conclusão, por assim dizer, né? Um de conclusão e um de intervenção. Isso não é adequado para a redação do Enem, porque a exigência é ter a proposta de intervenção e não uma conclusão, né? Essa proposta de intervenção seria a conclusão dessa abordagem que vocês estão fazendo do tema. Então, tem que cuidar para se encaixar dentro disso. Tem número máximo de linhas por parágrafo? Então, não tem. Né? Não tem uma exigência. A introdução precisa ter 5 linhas, desenvolvimento 10. Não existe isso. Mas é muito importante que o parágrafo de introdução e o de conclusão, né, a intervenção em si, eles sejam menores que o de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Não tem como eu fazer uma conclusão maior que o meu desenvolvimento. Logicamente, isso não faz sentido. Porque eu não posso fazer 10 linhas de conclusão de um assunto que eu desenvolvi em 5, né? Não faz muito sentido. Então, o que faria mais sentido seria eu ter aproximadamente umas 5 linhas de introdução, umas 5 linhas de intervenção e o restante ali de desenvolvimento. Isso eu só tô supondo, tá, gente? Não 20 linhas ali de desenvolvimento. Talvez vocês não precisem de tudo isso de desenvolvimento, pode ter uma introdução um pouquinho maior, uma intervenção um pouquinho maior, não tem problema. Desde que
nem a intervenção, nem a introdução sejam maiores do que o miolo do texto de vocês, tá? Do que o desenvolvimento desse texto. Então, isso é bem importante, tá? Posso copiar os trechos dos textos motivadores? Não. Tem 2 motivos para a gente não fazer isso, tá? O primeiro é, tudo que a gente copia, ou dos textos motivadores, ou de questões da prova, se a gente copia um trecho de um texto de alguma das questões da prova, essas linhas que tem essa cópia, elas vão ser descontadas do total de linhas. Então, por exemplo, se é uma pessoa que fez um texto de, 10 linhas, tá? Mas 3 dessas linhas são cópia, é uma cópia de um trecho, ela vai ficar com 7 ou menos, vamos supor, e isso zeraria a redação dela, porque não teria o número mínimo de linhas. E o segundo fator para que a gente não copie os textos motivadores é porque o próprio nome deles já diz, né? São textos motivadores. Eles servem para nos orientar, delinear o tema. Né? Eles servem para que a gente entenda especificamente o tema. Porque às vezes o tema pode parecer amplo, né? Então, eles vão delineando, eles vão trazer uma abordagem mais específica sobre o que se deseja falar, o que deseja que vocês falem sobre. Então, quando a gente copia esses textos, a nossa nota na competência 2, que é a competência que se refere à nossa capacidade de argumentação e de trazer informações externas, a gente perde pontuação nessa competência, porque essa competência ela fala sobre repertório, né? Ela fala sobre a capacidade de vocês de ter conhecimentos de mundo. Então, se vocês copiam um conhecimento que está sendo apresentado imediatamente ali para vocês, o corretor vai entender que vocês não sabem sobre, ou não se esforçaram, enfim, para pensar sobre, e que vocês não têm um repertório próprio. Vocês estão, copiando. Então, não se deve copiar os textos motivadores. E se eu só me basear nos textos motivadores? Ou seja, se eu não copiar, mas vamos supor, tem um texto motivador que tem um gráfico. E nesse gráfico diz que 50% das mulheres no Brasil fazem tarefas domésticas. E daí no meu texto eu digo, mais da metade das mulheres do Brasil fazem tarefas domésticas. Eu estaria fazendo uma cópia? Então, tu não tá fazendo uma cópia. Mas a questão é, de onde tu tirou essa informação que mais da metade das mulheres brasileiras fazem tarefas domésticas? Tu precisa dizer de onde essa informação, né? Precisa dizer, segundo pesquisa, segundo entrevista, enfim, precisa dizer de onde é aquela informação. Então, nesse caso, tu teria que dizer que é daquele texto, né, que tá ali em cima. Ou seja, seria, de alguma forma, um tipo de cópia, né? Então, seria, de novo, pior avaliado na competência 2. Isso não faz necessariamente zerar a redação, tá, gente? Mas diminui bastante a nota, porque o corretor vai entender que vocês usaram referências que estão ali na frente de vocês e não procuraram nas informações de vocês. Preciso me posicionar em relação ao tema? Sim, a proposta de redação, ela exige a defesa de um ponto de vista, né? Isso vai estar escrito na prova de vocês, que a partir da defesa de um ponto de vista, construa um texto dissertativo, argumentativo sobre o tema, e daí vamos dizer o tema. Então, como é um pré-requisito da redação, é preciso se posicionar. Mas não se preocupem de precisar defender algo que vocês não queiram, né? Vocês defendem. Pensem que esse texto, vocês estão tentando convencer alguém de que os argumentos que vocês estão trazendo em relação àquele tema são bons argumentos. Vocês estão tentando convencer alguém sobre aquele assunto. Então, vocês não precisam necessariamente, por exemplo, fazer sobre ser a favor de algo que vocês são contra. Vocês escolhem o posicionamento. E se vocês quiserem, eu sou contra a legalização, eu sou contra o porte de armas
mas eu quero escrever sobre ser a favor. Ok, tá tudo bem. Ninguém vai verificar se vocês são realmente a favor ou contra aquele tema. Na verdade, o que se quer é que o texto de vocês convença sobre o ponto de vista. Então, se vocês conseguirem levar argumentos bons o bastante para que o leitor entenda que faz sentido o que vocês estão falando, pouco importa o posicionamento, desde que ele exista, tá? Então, precisa, assim, não dá para dizer em um parágrafo que concorda e no outro que discorda. Isso não pode ser feito, tá, gente? Mas o que pode ser feito é defender um ou outro, ok? O que acontece se eu fizer uma conclusão e não uma proposta de intervenção? Então, a proposta de intervenção, ela tem inclusive uma competência, a competência 5, que é destinada a avaliar somente a proposta de intervenção. Se a gente faz uma conclusão e não propõe essa solução, essa proposta de intervenção para o problema que a gente apresentou, a gente zera a competência 5. Não a redação como um todo, só a competência 5. Então, vocês vão ter notas lá na competência 1, na 2, na 3 e na 4, mas na 5 não, tá? Então, tem que tomar cuidado para sempre fazer a intervenção. Não esquecer disso, porque a intervenção, ela é relativamente simples de ser feita, né? Porque a partir do momento que vocês vão trazer os problemas ao longo do desenvolvimento, não é só, né? Desse jeito parece que é muito simples. É tranquilo de fazer, porque vocês vão apresentar os problemas ao longo do texto e no final propor possíveis soluções para eles, tá? Normalmente, algumas pessoas ficam em dúvida se as ideias que elas têm para referenciar, para argumentação, podem ser usadas, tá? E tem muitas possibilidades. Aí aqui eu listei algumas, né, de quais seriam as possíveis citações. Então a gente pode usar muitas coisas, desde que a gente traga essas referências para contribuir para a nossa argumentação. Então, a gente pode referenciar fatos ou períodos históricos reconhecidos. Por que reconhecidos, né? Não pode ser, tipo, um fato que aconteceu na tua rua ontem. Tem que ser algo que seja reconhecido, que tenha saído em um jornal, a não ser que tenha saído num jornal, obviamente. Mas não pode ser algo que aconteceu dentro de casa, por exemplo, né? Tem que ser algo que tu possa comprovar. Porque quando tu vai citar algo, tu precisa dizer de onde tu tirou aquela informação. Então, não pode dizer que a fonte são as vozes da minha cabeça, mas tu pode dizer, segundo o jornal do almoço, X coisa aconteceu, sabe? Isso pode ser feito, mas sempre tem que referenciar. Por isso que ali fala que é reconhecido, né? Que qualquer pessoa que procurar na internet, por exemplo, possa encontrar essa informação. Referência a nome de autores, filósofos, poetas, livros, peças, filmes, esculturas, músicas, enfim. Qualquer forma de arte pode ser utilizada como citação. Seja citar uma frase de um autor, seja citar um trecho da música, seja citar algo que essa pessoa, que esse artista fazia, algo que seja relevante para o argumento que vocês estão construindo. Acho que essa é a parte mais importante. Pouco depende o que vocês estão citando, mas depende muito mais o quanto essa informação contribui para o texto que vocês estão escrevendo. Por exemplo, uma aluna aqui do Educa escreveu um texto que era sobre ensino básico à distância. E em um dado momento, ela citou, por exemplo, acho que era esse o assunto, tá? Se não me engano, era esse o assunto. Em dado momento, ela usou como citação a Thelminha, do último Big Brother, a vencedora do último Big Brother, como um exemplo de uma mulher periférica, negra, que conseguiu estudar e conseguiu fazer medicina e, enfim, subir financeiramente e socialmente na vida. E ela usou essa referência e ficou super legal no contexto que ela estava escrevendo. Fez sentido com os argumentos que ela estava construindo. Ela usava alguns argumentos
de o estudo permitir as pessoas melhorarem de vida, enfim e tal. E fez muito sentido. Então a gente não precisa citar Nietzsche na redação para ser super bom. O que tem que citar é que faça sentido. Muitas vezes a gente fica se preocupando em citar algo que seja pomposo, por assim dizer, né? Vou citar um filósofo, vou citar um sociólogo, e a gente esquece de como isso vai se relacionar com o nosso texto. E essa é a parte mais importante, porque a redação do Enem, ela preza, na verdade, nessas citações, os conhecimentos do aluno e como esses conhecimentos são únicos. Então, as minhas referências provavelmente vão ser muito diferentes da Daniela, vão ser diferentes da Marina, do Pedro, de todos vocês. Então, e é isso que vocês devem usar, o que vocês sabem sobre as coisas, né? Porque cada um tem suas próprias vivências. Então, tentem lembrar disso na hora de escrever a redação e usar coisas que fazem sentido para vocês, tá? Continuando. Referência a áreas do conhecimento ou profissionais. Então, né, que é um pouquinho parecida com a anterior. Que é usar questões filosóficas ou falar sobre filósofos, questões geográficas, falar sobre geógrafos, questões históricas, falar sobre historiadores, questões literárias, enfim, o que vocês quiserem. Referência a estudos e pesquisas, essas normalmente são as mais utilizadas, né? Porque a maioria dos temas de redação do Enem envolvem bastante questões sociais, então acaba sendo um recurso bom, né? E aqui é importante, vocês não precisam falar o número exato, né? Vocês não precisam ficar decorando pesquisas sobre várias coisas, né? Então, vocês podem só falar sobre um estudo, não precisa trazer número exato, mas desde que a informação que vocês tragam seja fiel, né, ao que foi publicado. Referência a personalidades, celebridades, personagens, etc. Por exemplo, aqui entraria o caso da aluna que escreveu sobre a Thelminha, né, que é uma celebridade de internet, de televisão, não saberia definir, mas enfim, ela utilizou e foi bem utilizado. Referência a meios de comunicação, como redes sociais, jornais e mídias. Então, tem muitas possibilidades, tá? Eu lembro, inclusive, de uma redação muito boa de uma aluna que ela escreveu, não foi aqui, foi em outro lugar, que era uma redação sobre maioridade penal. E ela abriu a redação dela usando a frase do tio Ben pro Peter, que é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ficou muito, muito boa a redação dela. Ela conseguiu usar muito bem na argumentação. E ela usou uma referência que era próxima dela, de algo que fazia sentido. Então foi bem legal. E ficou muito boa a redação dela. Ela tirou uma nota bem alta, inclusive, na redação. Continuando. Agora, o que zera a redação. Por que é muito importante a gente falar sobre isso? A redação do Enem, eu gosto de dizer que ela é uma das partes mais importantes da prova. Porque eu acho que não existe a possibilidade de zerar os cadernos, né? A não ser que a pessoa não responda a grade, né? Mas se tu responder, é bem raro alguém zerar um caderno de questões. Só que a redação do Enem, ela é passível de ser zerada, e caso a gente zere a redação do Enem, a gente não consegue utilizar a nossa nota, que a gente vai tirar nos cadernos, para tentar uma vaga, enfim, porque esse é o pré-requisito, né, para tentar SISU, para tentar ProUni, para tentar FIES, é não ter zerado a redação. Então, é de boas não zerar, tá? Quais são as coisas que zeram? Fuga ao tema, então a gente não escrever sobre o tema que foi determinado. Fuga ao modelo, a gente não usar o modelo dissertativo argumentativo, então a gente escrever, sei lá, uma poesia, a gente escrever uma crônica, ou um texto só dissertativo, isso zera.
a gente fazer desenhos na prova. Eu tenho certeza que vocês não vão fazer desenhos na folha de redação, né? Não tem por que fazer isso. Parte do texto desconectada do tema. O que é isso? Às vezes acontece de alguns alunos estarem escrevendo sobre o tema que foi solicitado. Então, vamos supor, estou escrevendo sobre maioridade penal. E um dos meus parágrafos eu escrevo sobre lei seca. Um tema completamente aleatório. Então, se entende que a pessoa desviou totalmente, né? Se for algo assim tão extremo, e daí a redação pode ser zerada. A pessoa escrever o nome dela ou assinar dentro do quadrado das linhas. Por que não pode fazer isso? Porque a redação, quando ela é enviada para os corretores, não vai a parte que tem o nome de vocês. Vai só um número, que é o número de inscrição, para que a redação seja corrigida sem nenhum viés. Então, ninguém vai saber se, por exemplo, mandarem, vamos supor, se eu fosse uma corretora do Enem, se mandassem para mim a redação da Érica. Eu ia olhar assim, Érica, minha aluna, vou dar um notão para a Érica. Não, imagina, isso não pode acontecer. Então, não vem o nome da Érica, não vem o nome de ninguém, vai vir só uma numeração. Porque essa redação também não é enviada só para um corretor, ela é enviada para 2, no mínimo, né? Então, não pode assinar dentro do quadrado específico que é para vocês escreverem a redação. Então, não assinem a obra-prima que vocês vão escrever. Eu sei que vai ser difícil não assinar essa obra-prima, mas tem um local reservado para vocês assinarem, tá bom? Partes em língua estrangeira. Não sei se algum de vocês é aluno estrangeiro, mas isso acontece bastante com alunos estrangeiros, porque a redação, obrigatoriamente, ela deve ser escrita em língua portuguesa, mesmo que seja um estrangeiro. E acontece de, às vezes, a pessoa começar a escrever em português e estar envolvida pela redação e escrever sem querer um parágrafo em outra língua. Acontece. Então, se algum de vocês for estrangeiro, a gente precisa treinar isso, tá bom? E por último, que eu falei lá no início, letra ilegível. Sim, se o corretor não entender, não tem como ele corrigir. E não é só para um corretor, é para 2, então se nenhum dos 2 entenderem o que está escrito, não tem como corrigir. E daí a redação é zerada, tá bom? Bom, queridos, então acho que é isso. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Anotei as requisições e nas próximas aulas trabalharemos elas, tá? Então, a gente se fala logo mais. Aguardo redações de vocês. E até mais. Muito obrigada pela presença de todos.